Se você acompanha meu trabalho há algum tempo, seja pelos livros, seja pelos vídeos que eu faço nas redes sociais ou aqui na playlist Guia do Investidor, na parceria com o BTG Pactual Digital, você deve saber que eu recomendo que todos aqueles que investem, sem exceção, deveriam ter pelo menos uma pequena parcela dos seus investimentos em renda variável. Por quê? Primeiro porque a renda fixa nada mais é do que um mecanismo de preservação do seu capital, proteção contra a inflação, vai trazer alguma rentabilidade ao longo do tempo, afinal estamos no Brasil, um país com certo grau de risco, mas é na renda variável que você tem o reflexo do crescimento da economia, da valorização do mercado, da valorização das empresas bem-sucedidas. Todos aqueles que fazem planos de longo prazo deveriam, portanto, ter pelo menos um pouquinho em renda variável, porque quando se considera uma participação, digamos, inferior a 10% da sua carteira em renda variável, é improvável, pouco provável que você tenha algum mês com rentabilidade negativa. Quando o mercado vem abaixo, apenas 10% da sua carteira é afetado e você tem ali um mês ruim, um mês com pouca rentabilidade, mas no longo prazo um acumulado maior, normalmente maior do que você teria só em renda fixa. É óbvio que, para isso funcionar, você precisa ter uma certa disciplina, mas existem vários produtos que podem te trazer a oportunidade de ganhos da renda variável, sem trazer muito desconforto, sem trazer muita surpresa, sem te dar muito trabalho. Por exemplo, os mais conservadores, os menos ativos no mercado, podem ter uma pequena reserva de emergências, sempre em renda fixa, e podem ter também um plano de previdência, um investimento em fundo de previdência. Em geral, quando o perfil é conservador, as pessoas tendem a ter um fundo de previdência 100% conservador, 100% em renda fixa. Mas um fundo de previdência é tipicamente um produto para ser mantido pelo longo prazo. Então, no longo prazo, você pode fazer uma pesquisa, até comparar o desempenho histórico de fundos conservadores com os moderados com os agressivos. Você verá que sempre os moderados tendem a ter um desempenho um pouco maior que os conservadores e os agressivos com um desempenho um pouco maior que os moderados. Por quê? É uma regra desse tipo de produto o gestor comprar ativos quando estão baratos, ou seja, quando a carteira de ações fica menor do que o prometido para o cliente, tem que se comprar mais para preencher o buraco que foi ocupado, e também é parte da regra desses produtos vender ativos quando eles passam de um volume prometido ao cliente. Você tinha uma carteira lá de 10% em ações, se as ações rendem muito e chegam a 12% da sua carteira, o gestor tem que vender para manter a chamada carta compromisso com a composição ideal. Vendendo sempre na alta e comprando sempre na baixa, você terá no longo prazo um desempenho melhor do que teria apenas com produtos de renda fixa. Se você, além de fundos de previdência, tem a intenção de montar uma carteira de investimentos para realizar sonhos de médio e longo prazo, existem outras opções para participar da renda variável. Tipicamente, num banco de investimentos como o BTG Pactual Digital, você vai encontrar os produtos de investimento mais eficientes do mercado. Você encontra um fundo de ações, por exemplo, que te dá a oportunidade de investir em ações, mesmo com um volume não muito significativo de recursos, mas investir de forma diversificada e com estratégia. É para isso que existe a taxa de administração do produto, para você remunerar o gestor pela capacidade de fazer boas escolhas. Pessoas com perfil mais conservador talvez não queiram ter um fundo de ações, mas podem participar do mercado de renda variável investindo num fundo multimercado, em que a carteira predomina na renda fixa e uma parte da carteira está em renda variável. Aí a estratégia do gestor é de justamente distribuir os recursos de uma carteira para tentar aproveitar o sobe e desce do mercado e entregar no longo prazo sempre um desempenho acima do que você teria na renda fixa. Além dos fundos de ações tradicionais, além dos fundos multimercado tradicionais, você pode encontrar também fundos de ações e multimercados alavancados, com um grau de risco um pouco maior, com uso de derivativos, para trazer, em momentos de maior turbulência no mercado, ganhos também maiores do que você teria nos produtos convencionais. Agora, é importante entender que estou falando de produtos que têm sempre o serviço de gestão de um profissional que vai montar uma carteira, que vai distribuir os recursos de forma diversificada, que vai tentar entregar para os seus clientes um desempenho dentro daquela estratégia que foi formulada. Se você, com um pouquinho mais de experiência no mercado, com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de envolvimento e curiosidade, aceitar o desafio, por exemplo, de operar através de um home broker, estudar o home broker, ver como é que está o mercado, sobe e desce os preços das ações e começar a experimentar a compra e venda de ativos diretamente no home broker, você vai entender como é que o bichinho do mercado pica as pessoas e se transforma em um vício que ninguém consegue largar. É como se fosse um videogame. Quanto mais você conhece, quanto mais você se envolve, mais evidentes ficam as oportunidades, mais evidentes ficam as possibilidades de ganho
acima dos ganhos que você teria numa carteira de um fundo, né? Que um fundo, normalmente, movimentando bilhões de reais, ele vai ter reações ao mercado mais lentas do que você teria numa carteira mais ativa. Uma carteira em que você acompanha fatos do mercado, acompanha relatórios de análise, acompanha o dia a dia, o nervosismo do mercado com análise técnica, por exemplo, e às vezes numa carteira diversificada com 5, 8 ações, consegue, no dia a dia do mercado, fazer resultados que você não teria num fundo de ações. É extremamente interessante entender a oportunidade que está por trás do uso do home broker quando você percebe que ali está todo o mapa do mercado, toda a fila de negociações entre compradores e vendedores para mostrar a temperatura e exercitar um investimento em renda variável que pode trazer rentabilidades muito acima do que o investidor conservador consegue nos seus investimentos. Tipicamente, quem não tem muita experiência, quem não tem muito volume para investir, pode começar, por exemplo, no home broker, estudando o mercado de compra e venda de ações em volumes menores, o mercado fracionário de ações, por exemplo, em que você compra poucas ações, você coloca pouco dinheiro, você vai fazer resultados também num volume não muito grande, mas ao comprar pequenas quantidades, você começa a testar a sua capacidade de entender ou absorver o comportamento do mercado e, com isso, fazer lucros no intraday, fazer um lucro num período muito curto de tempo, embolsar resultados que você demoraria mais a ter com uma carteira de renda variável envolvendo fundos. Obviamente que terá mais resultado quem tiver mais envolvimento, mais curiosidade, mais dedicação. Quando se fala de operação direta no mercado, estamos falando de uma espécie de trabalho em que será recompensado mais aquele que melhor trabalhar, aquele que mais se envolver. O importante é entender que para você participar do sucesso de um mercado emergente como o brasileiro, um mercado com bom potencial como o brasileiro, um mercado com grande turbulência que traz oportunidades como o mercado brasileiro, o seu envolvimento, a sua curiosidade é que vai entregar para você as oportunidades. Por isso, seja num produto mais modesto, mais conservador, como um fundo de previdência, seja num produto mais simples, como um fundo de ações, até um fundo multimercado, ou num produto mais ativo, como a compra direta de títulos através do home broker, você tem um mar de oportunidades na renda variável que pode te entregar um ganho muito mais interessante do que você teria na renda fixa. Converse mais com o seu assessor de investimentos, veja os vídeos que eu, André Bona, fazemos aqui na playlist Guia do Investidor, no canal do BTG Pactual Digital no YouTube. Envolva-se mais com as ferramentas que estão à sua disposição, porque com isso você vai ter resultados bem mais interessantes do que a maioria das pessoas costuma ter. A oportunidade está nas suas mãos, cabe a você aproveitá-la. Sucesso suas escolhas, afinal, enriquecer é uma questão de escolha.